Graça e paz, irmãos. Mais uma meditação para o PCA, Pensar nas Coisas do Alto. E eu peço que você curta o Instagram do PCA, se inscreva no canal no YouTube do PCA para nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus. Isso nos ajuda bastante, tá bom? Que Deus te abençoe. A meditação hoje está lá em Filipenses 3, verso 12, e vai falar sobre o dinamismo da fé. Sim, a fé cristã é dinâmica, ela não é estagnada, ela não se contenta a chegar aonde já chegou hoje. Deus nos deu uma fé que nós devemos desenvolver. E esse texto de hoje vai nos ajudar, vai nos estimular a isso. Vamos para a leitura da palavra de Deus. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o qual fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está aqui falando o seguinte: a fé cristã é dinâmica. A fé cristã é um dom de Deus. E ela é dinâmica. Paulo diz, não que eu já tenha recebido, não que eu já tenha atingido a perfeição. Nós sabemos que Paulo não está em busca da perfeição nesta terra, porque isso é impossível, nós somos pecadores, o pecado ainda habita em nós. A palavra de Deus é muito clara sobre isso, que não conseguimos atingir a perfeição por causa do pecado. Mas nem por isso devemos nos contentar em apenas chegar até onde já chegamos. Nós podemos e devemos, como o Filipenses mesmo diz, a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E desenvolver é esticar, é melhorar, é fortalecer, é caminhar mais. Isso pela graça de Deus, obviamente. Então Deus está usando aqui através de Paulo dizendo o seguinte: por mais que Paulo já estivesse sendo um exemplo, por mais que Paulo tivesse mais maduro em Cristo, mas veja que quanto mais ele crescia em maturidade, mais ele via a sua depravação, mais ele falava, eu sou o maior dos pecadores. Isso é crescer espiritualmente, cada vez mais se apegar mais a Deus e não apegar em nada do que nós somos. Então Paulo está falando, eu estou muito longe de desenvolver o máximo da fé que Deus pode me fazer desenvolver. Eu estou muito longe ainda de buscar mais a Deus do que eu já tenho buscado. Eu preciso buscar mais a Deus. É isso que Paulo está falando. E isso é todo dia. Eu não posso me contentar com o que eu já alcancei até agora, mesmo sabendo que isso foi graça de Deus. Mas essa graça vai continuar me levando para um conhecimento e um relacionamento mais profundo com o Senhor. Então ele diz assim, eu prossigo para conquistar aquilo. Paulo está usando aqui essa palavra prossigo, a raiz dela é a mesma coisa que fosse perseguir. É o que ele fazia perseguindo cristãos no caminho de Damasco. Paulo perseguia cristãos e cada dia mais ele queria perseguir mais, alcançar mais e prender mais cristãos e ser cada vez mais um terror, um assassino de cristãos como ele era. E ali nós sabemos no caminho de Damasco que Deus o alcançou, mesmo ele não estando buscando a Deus, ele nem tinha noção disso. No zelo dele ele achava que estava sendo, mas na realidade não. Então Deus ali o alcançou e fez ele cair por terra, fez ele ficar cego, e houve aquela história toda que nós sabemos, e a partir dali, de perseguidor de cristãos, ele foi perseguido por cristãos, porque Deus o alcançou e começou a usá-lo na vida dele. Então ele está falando assim, eu fui alcançado lá, eu não conquistei aquilo, eu fui conquistado pelo Senhor, e agora eu quero cada dia mais crescer nesse conhecimento. Ele diz assim, então eu prossigo, como se fosse um corredor, aumentando as passadas cada vez mais, não se contentando com o seu próprio ritmo, não parando no meio da corrida e falar, já tá bom, já corri 10 quilômetros. Não, ele quer mais, ele quer conseguir mais, ele quer avançar mais. Então Paulo está falando, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu fui conquistado. Veja que quando nós somos alcançados pela graça, a graça ela é dinâmica, ela nos consegue e ela nos fortalece, ela nos impulsiona a cada dia mais a buscar a Cristo. Paulo diz assim, eu não conquistei a Cristo, eu fui conquistado por Cristo. E essa é a minha e a sua história. Nós somos alcançados pela graça, nós somos retirados da lama de perdição. Nos foi dado vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que nem diz Efésios 2. Nós somos conquistados unicamente pela graça de Deus. Mas essa graça que nos conquistou agora nos impulsiona a buscar mais a Cristo, a prosseguir em relacionar mais com Cristo, a amar mais a Cristo. É isso que Paulo fala. Eu estou querendo conquistar mais de Cristo, porque Cristo já me conquistou plenamente. E agora Cristo está me capacitando a buscar mais a Ele. E eu te pergunto, você e eu temos feito isso? Nós estamos nessa busca dinâmica, a nossa fé tem sido dinâmica.
nós queremos alcançar mais de Cristo, queremos relacionar mais profundamente com Cristo, queremos conhecer mais a Cristo. Esse é o objetivo da nossa vida. E Paulo está dizendo isso aqui. Por isso que nós muitas vezes somos cristãos disformes, em termos assim de que na vida natural, na vida profissional, muitos cristãos são maduros. Você vê que muitos cristãos estão prosseguindo em conhecer cada vez mais a respeito da profissão dele. Isso é bom, não é ruim. Mas o problema é quando nós departamentalizamos as coisas. Como profissionais, como cristãos e profissionais, nós desenvolvemos. Mas como cristãos, em termos de comprometimento com Deus, nós estagnamos, nós estamos atrofiados. Então nós temos aí cristãos que nós podemos indicar tranquilamente como profissionais, seja em que área for, mas como alguém espiritualmente maduro, nós não podemos ser beneficiados pelo conselho deles, porque eles estão imaturos ainda, eles estão buscando conhecer mais sobre a profissão, mas não mais sobre Cristo. Então nós devemos primeiramente priorizar, colocar como alvo na nossa vida, buscar e conhecer mais a Cristo, aquele que já nos conquistou, suplicando a Deus que nos capacite a isso. E isso vai nos trazendo mais uniformidade e equilíbrio na nossa vida, porque quanto mais eu e você formos ganhos e conquistados e nos relacionarmos com Cristo, mais isso vai gerando um equilíbrio em nossa vida. Nós vamos ser profissionais também qualificados, nós vamos ser maridos, pais, tudo porque começamos com Cristo. Toda a nossa vida, meus irmãos, precisa começar com essa busca, esse relacionamento pessoal e de obediência e de prazer na palavra de Deus, buscando a Cristo. Não negligencie isso na sua vida e eu também não posso fazer isso na minha. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos fazer como Paulo. Prosseguir para o alvo, prosseguir querendo conhecer mais aquele que já nos conquistou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe nessa busca.